Olá! No ar, o Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. O TRT cria 2 turmas para julgar processos de segunda instância. O programa implantado pelo Tribunal previne o surgimento de doenças ocupacionais. Tribunal Goiano, elogiado pela Corregedoria Geral do Trabalho. A divisão do Pleno do TRT em 2 turmas deverá conferir maior celeridade dos julgamentos dos processos de segunda instância. O TRT de Goiás aprovou a resolução administrativa que dividirá o tribunal em 2 turmas. Cada turma será composta de 3 membros. A medida agilizará o julgamento dos processos de competência da segunda instância trabalhista. Quando entrar em funcionamento, as 2 turmas da 18ª região julgarão os processos de natureza recursal. Havendo divergência no julgamento, poderá ser suscitado o incidente de uniformização de jurisprudência, que será apreciado pelo Tribunal Pleno. O projeto prevê também que o vice-presidente do TRT cuidará das ações de competência originária do Tribunal e das matérias administrativas, não recebendo recurso de caráter judicial. A medida entrará em vigor em 1º de agosto e atenderá à recomendação dos membros do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs, o COLEPRECOR. O órgão quer ver a mudança implantada nos tribunais menores, que ainda julgam em sessão plenária. Ao comentar as mudanças, a presidente do TRT goiano, juíza Dora Maria da Costa, explicou que a divisão em turmas resultará em maior agilidade na preparação dos votos e no julgamento dos processos. Qual o objetivo de dividir o tribunal em 2 turmas? Na verdade, o objetivo é a celeridade processual. Porque quando o julgamento é feito pelo Pleno, as sessões são muito longas. Então, às vezes, levamos 2 dias para julgar uma quantidade mínima de processo. 200 processos levam 2 dias. Enquanto dividido em turma, pode ser julgado 200 processos numa parte da manhã, de um dia apenas. Então, e isso vai refletir no prazo final da entrega da prestação jurisdicional. Também o Pleno, ele fica reservado às matérias de maior indagação ou de competência originária. Preocupado com o bem-estar de juízes e servidores, o TRT mantém programa para prevenir doenças que surgem no ambiente de trabalho, entre elas as chamadas LER-DORT. A era moderna trouxe novos desafios a serem solucionados. O estresse do cotidiano e as doenças geradas pelo esforço repetitivo são 2 grandes problemas presentes no ambiente de trabalho. Diante da realidade, o TRT goiano desenvolve um programa voltado para a melhoria da qualidade de vida dos magistrados e dos servidores. Uma equipe multiprofissional, composta de médico, psicólogo, fisioterapeuta e professor de educação física, realiza atividades nas varas do trabalho e nas unidades do tribunal. Durante as visitas aos locais de trabalho, a equipe desperta os servidores com sessões de alongamento e de exercício de ginástica laboral. As atividades são dirigidas sobretudo para o fortalecimento das articulações e dos músculos das mãos, braços, pescoço e cabeça. O objetivo é despertar o interesse para a atividade física regular, iniciativa que traz benefícios para todo o organismo humano. Nos encontros, o servidor ainda aprende técnicas de postura, quando é orientado a utilizar de forma correta os móveis ergonômicos. Uma profissional ajuda a ajustar o assento da cadeira e a altura em que o computador deve estar do ponto de visão da pessoa. Também aprende a usar o teclado com os braços apoiados sobre a mesa. São orientações de postura que evitam dores lombares. É aplicada ainda a orientação psicológica, que ajuda a reduzir o cansaço mental e a fadiga visual. Neste campo, são utilizadas técnicas de exercício de concentração e de flexão dos músculos da face e dos olhos, de tal forma que ajudam a administrar o cansaço e o estresse do dia a dia. Para a médica Margarete Socorro Raimundo, coordenadora da Comissão de Prevenção às Doenças Ocupacionais, os cuidados têm trazido bons resultados para o bem-estar dos magistrados e dos servidores. O programa foi implantado com o objetivo de prevenir a ocorrência e o agravamento dessas doenças, com o objetivo também de termos um diagnóstico precoce, o tratamento e a reabilitação adequados. Quais são as soluções ergonômicas que estão sendo implantadas aqui no TRT? As soluções ergonômicas implantadas, elas visam principalmente medidas que vão atingir o objetivo da comissão. São elas: o revezamento, que através dele nós trabalhamos com alternância de contração dos grupos musculares. As pausas permitem uma recuperação física e psicológica de servidores e juízes. Trabalhamos também com atividade física,
com orientações de exercícios de alongamento e aquecimento. Orientações para posturas corretas, adequadas no desenvolvimento das atividades diárias. Trabalhamos também com a organização do trabalho, através de estudos para a implantação de um padrão de produção que venha a atender às necessidades, mas com bases científicas, sem prejudicar a saúde dos servidores e juízes. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho elogia o TRT da 18ª Região pela celeridade no julgamento dos processos. O ministro José Luciano de Castilho Pereira passou 3 dias em Goiânia no mês de maio, quando realizou correição no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Ao final das atividades de inspeção, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho apresentou dados preliminares do relatório da correição, em cerimônia realizada no auditório do Tribunal Pleno. Ao se dirigir aos magistrados e servidores presentes no auditório, o ministro corregedor disse que o TRT goiano é um tribunal de vanguarda. Atribuiu o elogio ao fato de ter encontrado na 18ª Região iniciativas e programas para auxiliar os juízes a praticarem um dos melhores prazos de julgamento de processos e de solução efetiva da lide trabalhista. Citou como exemplo a implantação da carta precatória eletrônica, pela qual juízes de comarcas diferentes se comunicam via internet. Relatou ainda que a 18ª Região utiliza de forma satisfatória o sistema Bacen-Jude, que permite a penhora de dinheiro na conta corrente do executado para o pagamento das dívidas trabalhistas. São fatores, no seu entendimento, que ajudam o TRT goiano a julgar com rapidez. A celeridade processual pode ser demonstrada em números, como, por exemplo, leva-se 22 dias em média para o julgamento de uma ação no rito sumaríssimo e 40 dias no ordinário. As 36 varas do trabalho da 18ª Região recebem cerca de 42 mil ações por ano. Na segunda instância, também foi constatada a rapidez nos julgamentos. Atualmente, uma ação trabalhista é julgada em grau de recurso em cerca de 3 meses e o Tribunal Pleno julga anualmente cerca de 9 mil processos. O ministro José Luciano aproveitou a ocasião para lembrar a época em que atuou como juiz substituto no estado de Goiás e do bom relacionamento que mantém com a 18ª Região. Ministro Luciano, qual a impressão que o corregedor leva do TRT da 18ª Região? Eu levo a melhor impressão possível. Eu só não tenho surpresa nenhuma, mas levo a melhor impressão possível. É um tribunal que eu conheço desde antes dele existir. Eu assisti o pré-natal, depois assisti o Natal, né? Assisti os primeiros passos e fico muito satisfeito de dizer que eu posso elogiar o tribunal. Para mim seria uma enorme decepção dizer o contrário. Mas quero dizer, não, o tribunal está de parabéns, mas eu não falo isso com surpresa, não. Está de parabéns mesmo, porque sempre foi assim. A presidente do TRT de Goiás, juíza Dora Maria da Costa, lembrou que os resultados obtidos pelo tribunal são frutos da dedicação de magistrados e servidores. O nosso tribunal continua sendo um dos melhores tribunais do país, com uma prestação jurisdicional célere, e isso a gente deve a todo o esforço e trabalho dos juízes, dos servidores da casa. E também com humildade, porque na verdade nós estamos aqui cumprindo o nosso papel. O ministro José Luciano também é o nosso convidado do quadro de entrevista que você confere no próximo bloco. Hoje o Hora Extra tem a satisfação de receber o ministro José Luciano de Castilho Pereira, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Magistrado experiente, o ministro José Luciano soma mais de 31 anos de exercício da magistratura. Desses, 10 anos atuando como ministro togado do Tribunal Superior do Trabalho, tendo assumido no dia 17 de abril de 2006 a Corregedoria Geral do Judiciário Trabalhista.
Ministro, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Márcia. É um prazer estar aqui em Goiânia mais uma vez. E nessa sala, né, que é a segunda vez que eu dou uma entrevista nessa sala. É um prazer estar aqui em Goiânia. Ministro, o senhor dedicou a sua vida profissional à Justiça do Trabalho. Ao longo desses 31 anos de exercício da magistratura, que avaliação o senhor faz desta especializada? No primeiro, eu deveria falar que a primeira junta que eu fiz concurso em 74 para juiz do trabalho da terceira região. A terceira região compreendia Minas, Goiás e Brasília. E a primeira junta que eu substituí foi Anápolis. Eu nem tinha noção de onde eu olhava no mapa para saber onde era Anápolis, eu não tinha a menor noção de onde era Anápolis. A segunda junta que eu substituí foi Goiânia. Eu estive em Anápolis até o final de dezembro de 74 e em janeiro de 75 eu estava substituindo aqui em Goiânia, que tinha uma junta em Anápolis, uma junta em Goiânia. Eram as únicas juntas do estado de Goiás. Anápolis era uma junta só e tinha audiência semana sim, semana não. A semana que tinha audiência segunda e terça. Aí eu voltava a Belo Horizonte. Você está me perguntando o que aconteceu com ela? Ela expandiu, a expansão é fantástica. Do ponto de vista pessoal, na minha vida, na vida de cada um de nós aqui, 31 anos é muita coisa. Mas numa instituição, 31 anos é muito pouca coisa. Quer dizer, há 31 anos atrás, tinha 2 juntas de conciliação e julgamento no estado de Goiás. Hoje, quantas são? 36 no estado de Goiás, 36 varas no estado de Goiás. Surpreende o crescimento da Justiça do Trabalho? A rigor, surpreende. Imagina-se que há muito pouco tempo atrás pensava em acabar com a Justiça do Trabalho. Então, houve usando uma expressão bem popular, demos uma volta por cima. E a Justiça do Trabalho conseguiu acompanhar a modernização do país? Olha, a Justiça do Trabalho tem acompanhado a modernização do país. Vou dar 2 exemplos. Talvez não tenha uma justiça tão informatizada como a Justiça do Trabalho. E agora, de algum tempo para cá, por exemplo, a experiência dos bloqueios online através do Banco Central, com convênio com o Banco Central chamado Bacenjude, praticamente quase 90% da utilização da Justiça do Trabalho. Agora está se querendo levar isso para... Ao meu ver, a Justiça do Trabalho era muito moderna, foi muito avançada e continua muito avançada. Muito avançada. E quando tem alguma coisa errada, nós que somos culpados, que a estrutura está sempre muito boa. Já tivemos a representação classista, que foi da origem dela, depois acabou, não vão dizer se foi bom ou foi mal, que é uma questão mais política do que jurídica, judiciária, mas ela continua uma justiça de vanguarda, ao meu ver. O senhor está à frente agora da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Qual é o enfoque que está sendo dado aos trabalhos correcionais? Bom, cada um trabalha com seu estilo, seu modo de ser. Entendeu? Então, a minha expectativa na Corregedoria é de ser aquela pessoa que leva as novidades, que faça expandir as novidades, que leve para cada um motivo a mais para que você trabalhe bem. E não ficar procurando, eu tenho muito medo de procurar chifre em cabeça de cavalo, porque você acaba achando e depois não sabe o que vai fazer com esse cavalo com chifre. Então deixa eu dar alguns exemplos para que dá para a sua pergunta. Por exemplo, eu tenho conversado lá no tribunal, essa é a terceira correção que eu faço. A primeira foi em Brasília, a segunda foi em Campo Grande, a terceira aqui. E o ministro Ronaldo, que é o presidente, pela primeira vez, a correição está sendo muito aliada ao presidente. Não que elas fossem contrárias, mas estão procurando fazer a mesma coisa. Vou dar um exemplo. O Tribunal de Sergipe, todas as sentenças são líquidas. E quando o tribunal reforma, ele também liquida. Então, praticamente, acabaram os embargos de execução para discutir valores, porque aí já está na sentença. Isso é um avanço? É um avanço. E por que só Sergipe? Eu não sei explicar para você o que Sergipe está fazendo, que eu ainda vou lá para saber como é que é. Eu acho que o corregedor tinha que espalhar as ideias boas. Que isso é que é válido. Eu não vou descobrir. Porque, veja, os outros dados estão lá no TST. A gente está fazendo aqui um acompanhamento, mas não, o que há de novidade na correição atual, essa é uma novidade, que não, aqui é o segundo tribunal. O primeiro foi em Campo Grande, que Brasília não deu tempo de ajeitar. Hoje, a coordenação orçamentária, financeira dos tribunais está vinculada ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, quando eu venho olhar a parte judiciária,
eu estou sendo sempre acompanhado de uma inspeção do Conselho, que já está aqui desde ontem, para fazer uma varredura em toda a vida financeira, orçamentária, de funcionário, de juiz e do tribunal, a vida funcional dos servidores. O que para o presidente do regional é sempre uma boa coisa, porque é uma correção interna. Então, comecei a correção hoje e ontem começou a inspeção que está também sobre a minha coordenação. Mas é uma área puramente técnica. Há uma área de examinar os contratos, examinar a terceirização, se há ou se não há, examinar os pagamentos feitos aos servidores, aos juízes, se está correto ou não está correto. O que para o tribunal é muito bom, porque vai evitar depois uma censura do TCU. Então, a correção, para mim, pedagogicamente, é para somar, acrescer, e não ficar... Eu não tenho o perfil de um... Se for para eu sair aqui como se fosse um delegado, tanto que eu passei no concurso de promotor e não aceitei. Não era muito meu feito. Então, os trabalhos agora correcionais estão sendo feitos aliados conjuntamente com o Conselho, Superior da Justiça do Trabalho. Que está sendo feito aqui. Aqui e nos outros tribunais que eu for. Ministro, embora o senhor tenha feito poucas correções ainda, mas já dá para ter uma ideia de como está funcionando nesses tribunais, o senhor correcionou tribunais menores, como é que está funcionando a primeira e segunda instância da Justiça do Trabalho? Muito bem, não há justiça mais rápida que a Justiça do Trabalho. Tanto que com essa ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que foi feita agora com a emenda constitucional 45, as partes ficaram satisfeitas com a Justiça do Trabalho. Por mais que possa demorar, e no caso do TST a demora é grande, por exemplo, cada ministro do TST tem mais ou menos 10 mil processos com ele. Então, quando atrasa, porque não tem como, se você puser os 10 mil processos em pauta, você não consegue julgar. E não para de chegar. Agora, percentualmente, os processos que chegam no TST é mais ou menos 15%. Nas varas, no regional, praticamente 80%, 85% acaba no primeiro grau, segundo grau. A justiça é muito rápida, a nossa justiça. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Hoje conversando com o ministro José Luciano de Castilho Pereira, corregedor-geral da Justiça do Trabalho. O Hora Extra está de volta. Hoje conversando com o ministro José Luciano de Castilho Pereira, corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Ministro, em palestra, o senhor afirmou que a Justiça Comum buscou muitos dos procedimentos adotados na Justiça do Trabalho, mas que essa lógica hoje ela se inverteu. Hoje é a Justiça do Trabalho que tem bebido da fonte do direito processual civil. Por que isso está acontecendo? Não sei, houve realmente, né? Quer dizer, quando a CLT foi publicada em 1943, que a Justiça do Trabalho, esse ano, a Justiça do Trabalho faz 60 anos de integrar o Poder Judiciário da União. Até 46 não era ligado ao Ministério do Trabalho. Então, esse ano, no dia 18 de setembro, certamente todos os tribunais do Brasil, certamente o da 18ª também, fará uma comemoração dos 60 anos da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho começou muito simples. Era tudo muito simples. Quer dizer, você fazia comunicação, você entrava com a petição inicial na Justiça do Trabalho, como é até hoje, o juiz não despachava. Ia para o diretor de secretaria, ele que marcava a audiência. E ele que mandava notificar a parte pelo correio. A Justiça Comum sempre achou isso um absurdo, era simples demais. No correr do tempo, nós fomos ficando complicados, eles foram ficando mais simples. Eles foram ficando mais simples. Por exemplo, a antecipação de tutela, que tem no Código de Processo Civil, que foi uma grande novidade, já tinha na CLT. Por exemplo, quando o empregado era transferido, o juiz podia antecipar a tutela e mantê-lo no cargo, no lugar, até o final, até o julgamento. Isso não era uma cautelar, era uma antecipação de tutela. E hoje, as grandes novidades estão saindo no processo civil. Nós gastamos muito tempo hoje interpretando o que se aplica no processo de trabalho e não se aplica no processo de trabalho. Agora mesmo que estão saindo muitas leis do processo civil
agora no mês de maio e junho, muitas delas estão entrando em vigor, e nós estamos discutindo o que você aplica o processo de trabalho, o que não se aplica o processo de trabalho. Por exemplo, mudaram o artigo 219 do Código de Processo Civil para dizer o seguinte: o juiz decretará a prescrição de ofício, sem que a parte peça. Que antigamente o juiz não podia decretar a prescrição de ofício em matéria econômico-financeira, salvo se a parte pedisse. Então agora ele pode fazer deve fazer de ofício. Não é pode, não. O juiz decretará. Quer dizer, não é uma faculdade, é uma obrigação. E se aplica o processo de trabalho, já estão discutindo se aplica ou não se aplica. Ou seja, quando nós aqui éramos vanguardeiros. Se você for pegar Humberto Teodoro Júnior, ele falando sobre as ações coletivas, ele vai dizer que as ações coletivas, a inspiração do processo civil foi no processo de trabalho. E nós ficamos completos. Talvez, eu falo isso muito, não dá tempo para nós falarmos aqui agora, por causa do sobrenome. O trabalho no Brasil nunca valorizou ninguém. Nós temos quase 4 séculos de trabalho escravo. Então, não é muita gente que consegue, trabalhando, subir na vida. A mobilidade social no Brasil é mais horizontal. Você sai do Piauí e vai trabalhar em Brasília. Ou seja, o trabalho não é um instrumento. Tanto que quando tem uma loteria e tudo, que está tudo acumulado, você vai ganhar não sei quanto, você pergunta: o que você vai fazer com esse dinheiro? Ele fala: vou comprar uma casa, comprar um carro e não quero mais trabalhar. Porque ele acha que quem tem dinheiro não trabalha. O sobrenome às vezes nos atrapalha. A lógica do Brasil não é justamente a valorização do trabalho. Eu acho que a herança da escravidão é muito pesada ainda, no comportamento da gente. Ministro, não sei se isso é muito agradável falar. Não seria então o caso de uma reformulação também nos procedimentos da tramitação processual do trabalho, na Justiça do Trabalho? Eu acho que sim, mas eu acho que tudo fala assim: vamos fazer a comissão de conciliação prévia para aliviar a Justiça do Trabalho. Vamos fazer a súmula vinculante para aliviar a Justiça do Trabalho. Não se deve fazer lei para aliviar a Justiça. Você deve criar condições para a sociedade ser mais justa, para aí não vai ter muito processo. Não porque a lei faculte ou não faculte, porque não tem interesse. Se as relações de trabalho forem boas, você terá menos processo. Mas como as relações de trabalho nós são conflituosas, nós não temos herança de relações de trabalho democráticas, as relações de trabalho são autocráticas, eu sou o patrão, você é meu empregado, eu mando e você obedece. Se você perguntar por que, eu mando você embora. Isso é relação democrática? Por isso é que hoje os bancos estão emprestando para pensionista, porque ela recebe todo mês. Já o empregado não sabe até que dia que tem emprego. Isso é humano? Ou seja, nós estamos cada vez mais vinculando o direito ao trabalho, não é nós brasileiros, não, no mundo todo, vincular o direito ao trabalho aos direitos humanos. Trabalhar dignifica a pessoa que trabalha. Não é com orgulho que eu falo que eu sustento a minha família com o meu salário. Eu não quero saber de cesta básica, de Bolsa Família. Eu quero ter o dinheiro fruto do meu trabalho. Eu não sei. Como no Brasil nós temos a herança também de fazer uma lei e descumpri-la, se eu tivesse uma Constituição aqui perto, eu ia ler. Você pega a Constituição e lê. O salário mínimo é suficiente para quê? É suficiente para a pessoa se alimentar, morar, educar a família, passear, viver bem com os filhos. Esse é o salário mínimo brasileiro. Então, um europeu que lê a Constituição brasileira fica encantado com esse país nosso. Mas vai ver que R$300 é muito pouco. Mas aumentou muito o salário. Eu não estou dizendo que aumentou pouco, não estou dizendo que o que você ganha é muito pouco. Que realmente aí não dignifica o homem, né? Não dignifica. Ministro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace, tem buscado apoio para a aprovação de 2 projetos que normatizam a súmula vinculante e a repercussão geral. A intenção é justamente resolver esse volume de processos nas instâncias superiores. O senhor acredita que esses 2 institutos vão conseguir resolver esse problema? Com relação à súmula vinculante que a ministra Ellen está lutando, é aquela que está mais ao Supremo Tribunal Federal e não aos tribunais superiores. Quer dizer, seria a súmula vinculante seria só para elas. Agora, a matéria de repercussão nacional. Eu vou dar um exemplo. Nós já julgamos no TST a seguinte situação. A empregada doméstica, o patrão cobrava dela o aluguel do quarto que ela morava. Pagava para ela o salário mínimo e descontava o quarto. E o assunto era muito pequeno, não sei nem como é que chegou no TST. A matéria era realmente muito pequena. Aliás, sem trocadilho, era uma matéria muito doméstica, né? Tá na casa lá. Bom,
Essa matéria tem repercussão nacional? Porque ela acontece no Brasil inteiro. Na nossa área de direito do trabalho, o que é a repercussão nacional? Eu tenho muito medo com relação ao direito do trabalho. E você usar assunto para acabar com os processos. Acabar com os processos não significa melhorar com as relações de trabalho. Nós temos que mudar o nosso ambiente cultural no mundo do trabalho. E hoje, você veja, hoje, dos trabalhadores brasileiros, mais ou menos só 40% trabalham de modo formal. Os outros trabalham na informalidade. E o pior, você fala assim, o empregado formal eu não posso assinar a carteira dele e tudo, por quê? Porque vai ficar muito caro. Aí você põe na informalidade e paga menos. Isso é a lógica do absurdo. Porque ele devia pagar mais, já que não vou ter os custos dele. Deve ser retribuído ao trabalhador. Ao trabalhador, mas não. Isso não pode continuar. Não, eu acho que esse clima de insegurança, de violência, tem um pouco também vinculado a essa insegurança geral que você vive, que você tem dificuldade, você convive com uma pessoa que ele vai embora para casa, agora o filho está doente e ele não tem dinheiro. Bom, pelo que você tem dito, a lei trabalhista cada vez tem protegido um número menor de trabalhadores. A ampliação da competência da Justiça do Trabalho está conseguindo se contrapor a essa situação que você acabou de apresentar? Eu não sei, porque veja, desses 60% que estão na informalidade, muitos vão à Justiça do Trabalho e conseguem haver os direitos deles. O que há atrás, eu não estou dizendo que seja aqui em Goiânia, o Brasil é muito, são vários Brasis, né? Eu sou mineiro, só Minas tem várias Minas. Goiás também não é um estado unitário de tamanho, o que está em Goiânia está no estado todo. Mas uma mazela que tem, que o sujeito às vezes não vem à Justiça do Trabalho, é com medo da lista negra. Porque hoje já tem gente especializada em saber. Márcia reclamou contra quem? Ela reclamou contra a Floriana. Ninguém, você não arruma emprego mais. Existe a lista negra. Nós vivemos num país que existe trabalho escravo. Existe trabalho infantil. Então, eu acho que o Estado não pode cruzar os braços no Brasil ainda, com relação a isso. No caso, tem várias instituições, a OIT, a própria Justiça do Trabalho, a Procuradoria do Trabalho, que tem articulado, tem feito várias ações no sentido de combater o trabalho degradante, o trabalho escravo, o trabalho infantil. Tem conseguido resultados essas ações? Tem. A OIT, se você... começou agora na OIT, começa semana que vem na OIT, a conferência da OIT desse ano. O tema central da OIT esse ano será as relações de trabalho. E, paralelamente a isso, o trabalho infantil e tudo. E o Brasil é muito elogiado lá na OIT. E a Justiça do Trabalho, especialmente, o Ministério Público do Trabalho, pelo combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil. O Brasil, na OIT, é muito respeitado porque ele reconheceu que tem trabalho escravo. Porque não é só aqui que tem trabalho escravo. Bom, esperamos que esse problema no Brasil desapareça logo, quando seja resolvido. Teremos uma outra entrevista em breve para dizer que está tudo muito bem. Que bom. Ministro, muito obrigada pela presença. Obrigado, Márcia. Muito obrigado. O Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.